Era o ano de 1947. O mundo estava em um estado de transição, tentando encontrar um novo normal após os horrores da Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas estavam ansiosas por qualquer coisa que pudesse desviar suas mentes das cicatrizes deixadas pelo conflito. Mas um novo tipo de mistério estava prestes a tomar conta da imaginação do público, algo que ninguém poderia prever. No deserto escaldante perto de Roswell, Novo México, algo caiu, algo de outro mundo. Os destroços encontrados eram diferentes de tudo que já haviam visto. O incidente em Roswell rapidamente se tornou uma sensação. As notícias se espalharam como fogo, e logo todos estavam falando sobre o misterioso objeto. Relatos de um disco voador acidentado e de destroços estranhos encontrados no deserto geraram rumores de visitantes alienígenas. As teorias da conspiração começaram a surgir. Seria essa a prova de que não estamos sozinhos no universo? Especialistas e entusiastas começaram a debater fervorosamente. Décadas depois, Roswell continua a fascinar e intrigar. A cidade se tornou um ponto turístico, com atrações temáticas de OVNIs e tours misteriosos. O evento permanece um dos incidentes de OVNIs mais conhecidos e debatidos da história. Documentários e entrevistas continuam a explorar o que realmente aconteceu. O mistério do que realmente aconteceu naquele verão em Roswell persiste. A verdade pode estar lá fora, mas até hoje permanece envolta em segredo e especulação. Imagine a cena, julho de 1947. O deserto do Novo México se estende sob um sol escaldante. O fazendeiro Mac Brazel está em sua propriedade, a quilômetros da cidade. Ele avista algo incomum, destroços espalhados pelo chão. Esses destroços são diferentes de tudo que Brazel já viu antes. São metálicos, leves e estranhamente resistentes. Ele relata sua descoberta estranha às autoridades locais e logo a história toma proporções enormes. Os militares chegam, isolando rapidamente a área. Rumores se espalham pela pequena cidade de Roswell. O que realmente aconteceu naquele rancho remoto? O mistério se aprofunda. As descrições do local do acidente e dos destroços recuperados variam. Algumas testemunhas afirmaram ter visto um objeto grande em forma de disco no chão. Outros relataram ter visto símbolos ou marcas estranhas no material recuperado. Os militares inicialmente emitiram um comunicado à imprensa afirmando que um disco voador havia sido recuperado. Este anúncio causou ondas de choque em todo o país. Seria esta a primeira confirmação oficial de vida extraterrestre? A história mudou rapidamente, no entanto. Os militares voltaram atrás, alegando que os destroços eram, na verdade, de um balão meteorológico abatido. Mas para muitos, o estrago já estava feito. A semente da dúvida havia sido plantada. Nos anos que se seguiram ao incidente em Roswell, várias testemunhas se apresentaram com seus próprios relatos. Algumas afirmaram ter visto luzes estranhas no céu na noite do acidente. Outros disseram ter visto militares transportando uma carga incomum. Uma das testemunhas mais conhecidas foi Glenn Dennis, um agente funerário em Roswell na época. Dennis afirmou ter recebido uma ligação da base aérea local, solicitando caixões pequenos, do tamanho de crianças. Ele também relatou ter visto atividades incomuns na base, incluindo a chegada de misteriosos médicos. Embora a credibilidade desses relatos de testemunhas seja frequentemente questionada, eles aumentam a aura de mistério em torno do incidente em Roswell. Seção 5: Explicações oficiais, balões meteorológicos e esconderijos. A explicação oficial para o incidente em Roswell permanece sendo que os destroços recuperados eram de um balão meteorológico. Este evento, ocorrido em 1947, gerou uma série de teorias e especulações que continuam até hoje.
Especificamente, o governo afirma que era parte de um projeto ultra-secreto chamado Projeto Mogul, que usava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. Este projeto era altamente confidencial e envolvia tecnologia avançada para a época. No entanto, muitas pessoas acreditam que isso é uma fachada. Eles questionam a veracidade das explicações oficiais e sugerem que há mais do que o governo está disposto a admitir. Eles argumentam que o governo está escondendo a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell. A falta de transparência e as mudanças nas declarações oficiais ao longo dos anos alimentaram ainda mais essas suspeitas. Alguns até afirmam que os destroços recuperados não eram de um balão meteorológico, mas de uma nave espacial alienígena. Essas alegações são apoiadas por testemunhos de pessoas que afirmam ter visto corpos de seres extraterrestres. O governo negou essas alegações, mas o debate continua. As negações oficiais não conseguiram silenciar os teóricos da conspiração, que continuam a buscar evidências de uma possível visita extraterrestre. O incidente em Roswell se tornou um símbolo do sigilo do governo e da possibilidade de uma verdade oculta sobre OVNIs. Este evento permanece um dos mistérios mais duradouros e debatidos da história moderna, levantando questões sobre o que realmente sabemos sobre o universo. Seção 6. Projeto Livro Azul. Investigando o inexplicável. Este projeto foi uma das iniciativas mais ambiciosas da Força Aérea dos Estados Unidos para entender o fenômeno dos OVNIs. O incidente em Roswell não foi o único avistamento de OVNI durante este período. Na verdade, foi um dos muitos que ocorreram na década de 1940, um período repleto de mistério e especulação. Na verdade, relatos de objetos estranhos no céu estavam se tornando cada vez mais comuns. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a relatar avistamentos de luzes misteriosas e formas desconhecidas no céu. Isso levou a Força Aérea dos Iowa a estabelecer o Projeto Livro Azul em 1952. Este projeto foi criado para investigar esses avistamentos e trazer clareza a um fenômeno que estava intrigando tanto o público quanto os militares. A missão do Projeto Livro Azul era investigar avistamentos de OVNIs e determinar se eles representavam uma ameaça à segurança nacional. A equipe do projeto era composta por cientistas, militares e especialistas em aviação. O projeto investigou mais de 12 mil avistamentos de OVNIs ao longo de 2 décadas. Cada caso foi analisado minuciosamente, com a esperança de encontrar uma explicação racional. A maioria desses avistamentos foi explicada como aeronaves mal identificadas, fenômenos meteorológicos ou outras ocorrências naturais. Muitas vezes, balões meteorológicos e reflexos de luz foram confundidos com naves extraterrestres. No entanto, uma pequena porcentagem de casos permaneceu sem explicação. Esses casos inexplicáveis continuaram a alimentar teorias de conspiração e a fascinação pública. O incidente em Roswell foi um desses casos. Apesar de várias investigações, o que realmente aconteceu em Roswell ainda é um mistério. O Projeto Livro Azul concluiu que não havia evidências suficientes para determinar o que causou o acidente. A falta de conclusões definitivas apenas aumentou o mistério e a especulação em torno do incidente. Seção 7. Perguntas persistentes. O legado de Roswell. Apesar das explicações oficiais e investigações, o incidente em Roswell continua a fascinar e intrigar. O evento gerou incontáveis livros, documentários e teorias da conspiração. Roswell se tornou sinônimo de OVNIs e da possibilidade de vida extraterrestre. Por que Roswell continua a capturar nossa imaginação? Talvez seja o mistério do desconhecido. Talvez seja a possibilidade de que não estejamos sozinhos no universo. Ou talvez seja simplesmente o poder duradouro de uma boa história. Seja qual for o motivo, o incidente em Roswell permanece um marco cultural. É um lembrete de que ainda existem mistérios no mundo que podemos nunca compreender totalmente.
Seção 8. Conclusão. Desvendando o enigma. O incidente em Roswell é uma história que se recusa a desaparecer. É uma história de luzes estranhas no céu, destroços misteriosos no deserto e sussurros de um encobrimento do governo. É uma história que capturou a imaginação de gerações. Foi simplesmente um balão meteorológico, como afirma o governo? Ou foi algo mais? A verdade, como dizem, está lá fora. Mas, por enquanto, o mistério de Roswell permanece. Ele serve como um lembrete de que alguns eventos são tão estranhos, tão inexplicáveis, que continuam a nos fascinar, mesmo décadas depois.